Se você conhece contraponto, você sabe que é uma das matérias mais importantes e mais fundamentais para qualquer um que quer compreender música, e ainda mais para quem quer compor. Hoje eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo sobre o contraponto com as escalas menores ou no modo menor. Existe realmente algumas regrinhas e maneiras profissionais de você conseguir trabalhar com as escalas menores. E eu tenho certeza que o contraponto é a melhor maneira de você conseguir estudar isso. Então, se você quer entender e dominar, assim como os mestres, compor com as escalas menores, que trazem sentimentos, trazem mistério para sua música, acompanhe eu nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai conseguir colocar em prática hoje mesmo as coisas que eu vou te ensinar. Na aula de hoje você vai aprender a fazer um exercício como esse aqui. Então, aprendendo as técnicas que eu vou te ensinar, você vai conseguir chegar a fazer exercícios assim de contraponto. Mas então vamos pro vídeo. Bem-vindo ao canal Composição na Prática, eu sou Ivan Sacavicius e hoje eu vou ensinar para você como trabalhar de maneira profissional com o contraponto no modo menor. E aí você vai aprender também, claro, a compor músicas, a fazer harmonia, seja lá o que for, utilizando as escalas menores, né? Eu me baseio nesse livro aqui, do Arnold Schoenberg, né, chamado Exercícios Preliminares em Contraponto. Esse livro é bem legal também de você ter, viu? É bem prático, assim. Às vezes pode ser um pouco difícil a leitura, mas ele é super prático, ele passa vários exercícios e tal. E hoje eu vou passar para você aqui também alguns desses exercícios e vou explicar como que a gente consegue trabalhar, então, com as escalas menores. A gente vai ter 4 pontos decisivos quando a gente trabalha no contraponto com o modo menor. E aí eu vou explicar, claro, né, para você aqui nesse vídeo, para você conseguir fazer os exercícios aí na sua casa. Mas antes eu tenho que explicar para você sobre as escalas menores. Eu tenho que explicar de onde vêm as escalas menores para você compreender o porquê que a gente tem que modificar algumas coisas dependendo do momento lá do contraponto. Outra coisa que eu quero dizer para você é que aqui, ou na aula de hoje, eu não vou falar todas as regras das outras espécies do contraponto, mas aqui no canal tem uma playlist que chama Arte do Contraponto, e nessa playlist eu falo desde a primeira espécie, a segunda, terceira, quarta, quinta e chego no modo menor, que é essa aula que você está vendo agora. Então, se você ainda não sabe, né, sobre essas leis que a gente tem que trabalhar no contraponto, as regrinhas, eu recomendo que depois de você assistir esse vídeo, volta para assistir o da primeira espécie, que está nessa playlist, a Arte do Contraponto aqui no canal, e aí depois volta agora para esse daqui, né? Eu acho que vai valer bastante a pena. Claro que eu ainda recomendo ainda mais que você estude todas as espécies antes, porque aí vai ser ainda melhor, né? Eu vou mostrar um exemplo que eu fiz aqui, e aí ele está utilizando todas as espécies, né? Que são, espécies nada mais são do que níveis, né, de estudo do contraponto. Então, como eu disse, nesse vídeo de hoje eu não vou entrar em detalhes sobre isso, beleza? Mas eu também quero que você entenda que o contraponto é uma das matérias mais importantes mesmo que existem na música, porque no contraponto a gente vai estudar todas as relações entre as notas. A gente vai estudar primeiro a 2 vozes, que eu vou mostrar hoje, depois a 3 vozes, 4 e assim por diante. E você vai entender não só relações harmônicas, como também melódicas. Então você vai aprender como escrever boas melodias, vai aprender a fazer harmonias da maneira mais profissional possível. Com certeza o contraponto é importantíssimo se você quer se tornar um compositor. Tanto que no meu curso online, Composição na Prática, tem um módulo só de contraponto, né? Dentre várias outras coisas que tem dentro do curso online, como modos gregos, trilha sonora, treinamento auditivo, módulo de produção e gravação, todo, né, um curso completo, super didático, para você conseguir desde desenvolver pequenas ideias, simples elementos musicais, até transformar isso em frases maiores, fazer as partes musicais, né, que é a forma que a gente chama, harmonização, acompanhamento, tudo que você precisa para realmente se tornar um compositor profissional. Se você quer entender melhor, eu sempre deixo o link aqui embaixo na descrição. Dentro desse link tem todas as informações do curso Composição na Prática e tem uma aula exclusiva só dentro desse link para você entender todo o método com exercícios práticos, tanto de composição quanto de harmonia, de produção, como escrever nos programas de computador. Então, bastante coisa bem legal nessa aula. Então, eu recomendo que você assista ela também para você entender melhor esse método que não só eu, mas vários outros grandes músicos aí estão usando pelo mundo. E eu mostro tudo nessa aula, beleza? Então, o link fica aqui embaixo. Lá também você tem o botão do WhatsApp. Se tiver qualquer dúvida, vai falar diretamente comigo, beleza? Mas vamos lá, como eu estava dizendo, a gente tem que entender um pouco
das escalas menores antes, né? Eu vou fazer algo resumido aqui. Eu pus outro dia um vídeo no canal também explicando sobre as escalas menores com mais profundidade. Mas hoje, nesse resumo, eu tenho certeza que você vai compreender aqui. Então, a gente tem, né, a escala maior, que é aquela que todo mundo conhece, né? Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Então, todas as notas a gente fala que são naturais. Não tem nenhuma nota bemol, nenhuma nota sustenida. Então, essa escala é chamada escala de Dó maior. Ou também pode ser um modo grego, chamado modo jônio. Então, isso pode ser Dó maior ou Dó jônio, que chama. Além dos nomes, o que você tem que compreender é que as escalas, elas têm diferentes padrões de intervalos. Então você percebe que entre a primeira e segunda nota aqui eu tenho um tom que a gente fala, que a gente pulou uma nota, tá vendo? Caberia uma no meio. Depois a gente tem um tom de novo, entre a segunda e terceira nota. Isso também a gente pode chamar de segunda maior. Então pode ser um tom ou segunda maior, é o mesmo nome. Aqui a gente tem meio tom, ou segunda menor, né? Entre a terceira e quarta notas, Mi e Fá. Depois um tom, sol, Fá e Sol, Sol e Lá um tom, Lá e Si um tom, e do Si para voltar pro Dó, então da sétima nota da escala, né? Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Para voltar pro Dó a gente tem meio tom. Esse é bem importante, eu já vou explicar para você por quê, mas essa nota já vai gravando que ela é bem importante por ela estar meio tom abaixo da fundamental da escala, que no caso é o Dó, ou a oitava, que a gente pode dizer, né? Então esse meio tom abaixo quer dizer que essa nota aqui, Si natural, ela é uma nota chamada sensível tonal. E ela é uma das coisas mais importantes que existem no tonalismo. Então, no contraponto, a gente vai usar bastante essa nota aqui. Como eu disse, essa é a escala maior, é o modo jônio. Os modos gregos, que eu também tenho vários vídeos aqui no canal, dentro do curso online tem módulo de modos gregos, então tem bastante coisa, né? Se você quiser saber, só aqui no canal já tem bastante coisa para você conseguir estudar. O que são os modos gregos? Diferentes escalas. Agora, vocês entenderam que essa escala tem um padrão de intervalos, como eu acabei de dizer para vocês? Então seria tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, né? Aqui, ó. Esse padrão de intervalos entre as notas. Os modos são originados a partir de um rodízio dessas notas que vocês estão vendo aqui, né? Só que colocadas em outra posição. Então, por exemplo, em vez de ser do Dó ao Dó, eu pegar do Ré ao Ré. O que vai acontecer? Vai mudar esse padrão de intervalos. Ó. Agora não é mais tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Agora é tom, semitom, tom, 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 semitom, tom. Né? Você percebe que até aqui não tem essa tal da sensível tonal. Ó. Essa nota está um tom da fundamental de novo aqui. E a gente vai fazendo esse rodízio. Né? Do Mi ao Mi, a gente chama de modo frígio. Né? S do Ré ao Ré, o modo dórico. Do Mi ao Mi, modo frígio. Aí do Fá ao Fá, a gente tem o modo lídio. Do Fá ao Fá, do Sol ao Sol, o modo mixolídio. Viu que sempre vai mudando os padrões aqui, né, ó, de intervalos. Agora, tom, tom, semitom, tom, tom, semitom, tom. É outro padrão. E a gente chega no Lá ao Lá, que é o modo eólio. Por que eu cheguei até o Lá? Então, ó, fiz esse rodízio até a nota Lá. Perceba que eu sempre estou usando as notas naturais aqui, ó. Tem, né, percebe? Eu não estou pondo nota sustenida, nem nada. Criou esse padrão, ó, tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom, né? Eu vou pegar esse padrão, que é a escala de Lá eólio ou Lá menor natural. Então essa escala ou a gente chama de Lá eólio ou Lá menor natural, beleza? Eu vou pegar esse padrão da escala Lá eólio e vou trazer para o Dó. Aqui nada mais nada menos que eu vou ter... Opa, peraí. Isso. Aqui nada mais eu vou ter do que a escala agora, então, de Dó eólio ou Dó menor natural, né? Então, do mesmo jeito que o Dó jônio é a mesma coisa do Dó maior, Dó eólio é a mesma coisa de Dó menor natural, beleza? Essa escala, então, é a escala natural, menor. Porém, a gente tem alguns problemas nessa escala. Primeiro, aquilo que eu falei da sensível, ó, não tem uma sensível essa escala. Então, essa sensível, como eu disse, é a coisa mais importante que tem no sistema tonal, desculpa. Então, a gente está falando de tonalismo aqui. Essa escala, então, é modal. A escala menor natural, seja lá em que nota for, ela é uma escala modal, ela não é tonal. O que os compositores fizeram? Eu gosto sempre de falar um pouco sobre isso, porque a gente às vezes pode pensar que a teoria vem antes da prática na música, na composição. Isso não existe na música.
as teorias, as coisas teóricas, os nomes das escalas que eu vou falar agora, por exemplo, esses monte de nomes que eu falei, tudo isso foi sendo construído pelos compositores, entendeu? Então, os compositores modificaram essa escala e transformaram em mais duas, que alguns aqui já devem ter ouvido falar, que é a escala menor harmônica e menor melódica. E eles modificaram por quê? Para conseguir se adaptar ao sistema tonal, que é o que eu estou dizendo para vocês. Então, tudo na teoria musical, pode ter certeza disso, primeiro foi feita pela composição. Eles criaram músicas, utilizando novas ideias, novas leis, eu até gosto de dizer, né? Assim, porque realmente são leis do mundo da música isso. A gente tenta organizar essas leis para conseguir usar e compor aí da melhor maneira, construir música da melhor maneira. O que eu tô mostrando para vocês hoje aqui não é nada mais do que isso. Vocês vão ver daqui a pouco aqueles 4 pontos decisivos que a gente conversou. Então a primeira coisa que os compositores fizeram foi arrumar a parte harmônica. E o que significa isso? Mexer na sensível aqui. Então transformar o si bemol, percebe que nessa escala de dó, agora eu tenho mi bemol, que é a terceira nota, sexta nota, que é lá bemol, e o si bemol. Então a terça, a sexta e a sétima, elas são menores, entendeu? Na escala maior elas são maiores, aqui elas são menores. Então ele pegou esse si bemol e ele trouxe meio tom acima, os compositores, né? Ele não, os compositores. Aí eles criaram uma sensível. Essa sensível é importante, eu não vou entrar nesse assunto hoje aqui detalhado, mas ela é importante porque ela vai estar no acorde de dominante, ela é a terça do acorde de dominante nessa escala. Então, se não tem essa nota no acorde, ele não vai ser dominante. Se você tem um sol, né, que seria o dominante, o quinto grau que a gente fala. Então, o acorde de sol, aí a terça dele seria o si, depois o ré. Né? Para montar acordes, a gente sempre pula uma nota. Então, sol, pulo lá, vem o si, pulo o dó, vem o ré. Se eu tenho si bemol, é um sol menor, e isso não é dominante. Então, eles mexeram nessa nota para arrumar um problema de harmonia, a gente poderia pensar. E aí ficou com essa sonoridade aqui, né? Ó. Então, você percebe que tem uma sonoridade no momento aqui, ó. Né? Que é meio árabe, né? Meio oriental, né? Ó. E além disso, ela ter essa sonoridade meio diferente, que foge da música ocidental, que é o tonalismo. O tonalismo é só na música ocidental, né? Que existiu. Pelo menos começou lá, né? Tô falando que hoje em dia deve ter outras regiões que utilizam, claro, mas começou em 1600, mais ou menos, na Europa, assim, mais ou menos por ali, assim. Então, além de essa música soar meio diferente, essa escala aqui, porque o padrão intervalar mudou, a gente vai ter um intervalo aqui entre o lá bemol, que é a sexta menor, e o si natural, que é a sétima maior agora, porque a gente fez ela transformando em sensível, a gente vai ter uma segunda aumentada aqui. E esse intervalo, lá nas primeiras regras do contraponto, diz que você não pode fazer nenhum intervalo aumentado. Então não pode ter esse intervalo quando a gente está construindo uma melodia no contraponto, entendeu? Você não pode ter essa segunda aumentada aqui, né? Então o que acontece? Eles criaram outra escala chamada escala menor melódica para solucionar um problema melódico. Eles pegaram a sexta nota também aqui, que é o lá bemol, e trouxeram para cima. Agora não tem mais essa sonoridade e não tem mais também essa segunda aumentada, né? Ó. Tá vendo? Então agora não saiu essa sonoridade árabe e tal, porque tirou a segunda aumentada. A única nota que continuou menor foi a terça aqui, ó. Então, toda escala menor, todo modo menor, vai ter a terça menor. Beleza? Isso é importante você lembrar para sempre. Todo acorde também que é menor tem a terça menor também. Então essa escala chamada escala menor melódica, ela só tem a terça menor. No caso da escala de dó, só vai ter o mi bemol aqui, ó. Entendeu? Então beleza, a gente conseguiu entender de onde que vieram as escalas menores, né? Agora, vamos começar a conversar um pouco realmente sobre o contraponto, pra gente entender como é que a gente utiliza elas no contraponto, beleza? Quando a gente está subindo uma melodia, isso é uma regra até para composição, para quando você está compondo mesmo, nem só exercício de contraponto. Quando a gente está subindo uma melodia, a gente utiliza essa escala menor melódica. Por quê? Porque a gente pegou essa nota sétima, que era bemol, a gente transformou em sétima maior aqui, né? Si bemol transformou em si natural, então sétima menor para maior, para criar a sensível. E aí, a gente criou a sensível porque a gente quer chegar no dó. Si, dó, né? A gente precisa dela para isso, não é para outra coisa, no contraponto mais ainda, né? Assim, se você fez esse si natural, que a gente chama de alterado, você vai pro dó.
E aí a gente criou o sexto aqui também, né, para cima, a gente subiu meio tom, a sexta nota, ou lá no caso aqui, porque a gente precisava não ter aquele intervalo, né, neutralizar aquele intervalo de segunda aumentada. Então você entende que uma coisa puxa a outra? Então se você tem essa daqui, o Lá natural, a sexta maior, é porque você quer ir para a sétima maior. E se você tem a sétima maior é porque você quer ir para a oitava. Isso é um movimento que você vai fazer. Então, quando ela está subindo, ela vai subir assim, né? Alterada. Quando a gente está descendo essa escala, ela vai descer menor natural. Aquela que é modal, tá? O modo eólio, né? Ó. Né? Porque, na verdade, agora o sentido é outro. Você quer descer aqui, ó. Mi, ré, dó. Tem uma outra explicação que a gente pode perceber também, que quando a gente desce essa escala menor natural, ela soa natural o tempo todo. Se eu descer ela menor melódica, que são com as notas, né, pra cima lá, sexta maior, sétima maior, ela tem uma sonoridade meio de escala maior, isso aqui. Você quer ouvir essa nota Mi natural aqui, quer ver, ó? Então, o ouvido sempre vai pender pra escala maior, porque ela... A gente pode pensar que ela é como se fosse a mais natural que existe, assim, né? Ela é a mais próxima de um fenômeno cósmico, né? Uma lei da música, como eu digo, chamada série harmônica. Então, essa é uma organização da série harmônica, essa escala maior. Então, quando a gente desce ela parecida em cima com a escala maior, lembra que ela, aqui, ó, só a terceira nota é diferente, tudo o resto é igual da escala maior. O nosso ouvido pende para isso. Então, quando sobe a melodia, sobe natural, né? Sobe alterado, desculpa, melhor pensando, porque em outras escalas vai ter outras notas. Mas você sobe sexta e sétima maior e desce menor natural. Beleza? Aí você vai descer sexta e sétima menores aqui. Mas tranquilo, então. Agora, vamos pensar um pouco sobre aqueles 4 pontos decisivos que eu falei. Eles vão estar relacionados com essa sexta e sétima notas aqui. Então, aí que vão estar relacionados esses tais desses pontos decisivos, né? Então, o primeiro ponto decisivo é o seguinte. Quando no contraponto você alterar a sétima nota, deixar ela a sétima maior, você necessariamente tem que ir para a oitava. E quando você alterar a sexta nota, deixar a sexta maior, você automaticamente tem que ir lá para a sétima, beleza? Então eu vou fazer um exemplo aqui rapidinho com vocês, ó. Por exemplo, se você está fazendo aqui, ó, você tem Lá bemol, Si bemol indo pro Dó, por exemplo. Ó. Se você quer usar, né, você faz assim, isso aqui, ó, né? Aqui eu tenho um Dó Lá, que é uma sexta, né? Isso são as ideias do contraponto que a gente pensa desde a primeira espécie que eu falei. Depois você tem uma sétima menor, tal, beleza. Se você fizer isso aqui, tudo bem também, você fazer elas bemóis, entendeu? Mas se você alterar essa daqui, ó, você tem que ir com ela para a oitava, né? Se você alterar essa e quiser usar o Lá também, você vai ter que alterar o Lá também, lembra? Porque é o segundo ponto decisivo. A sexta maior vai para a sétima maior. Né? Tá vendo? Então você vai subir ela desse jeito aqui, essa escala. Beleza? Agora vamos para o terceiro ponto decisivo. Antes de utilizar, agora ele é um pouquinho mais complexo, né? Antes de utilizar essa alteração que eu fiz aqui, né, eu estou fazendo aqui um exercício em cima de uma coisa que a gente chama de cantos firmos, que eu explico nessa aula da primeira espécie. E tem até para vocês baixarem os cantos firmos. Essa melodia dada aqui, ó. Né, essa melodia dada que veio desse livro do Schoenberg que eu mostrei para vocês no começo do vídeo aqui. Beleza? Então tem vários cantos firmos, né? Os cantos firmos são essas melodias e a gente vai fazer o contraponto em cima deles, beleza? Mas então voltando aqui como eu estava explicando. Se você usar essas notas alteradas, aí vem uma coisa um pouquinho mais complexa que é o seguinte, você tem que antes neutralizar essas notas. O que significa isso, neutralizar? Então que é o terceiro ponto decisivo. A sétima nota, a sétima aquela menor lá, que vem lá da escala menor, né? Sétima menor, ela tem que ser neutralizada na sexta, beleza? Na sexta menor também. Então, no caso aqui, o que significa isso? Ela tem que resolver na sexta, a gente diz. Então, por exemplo, se você está começando o contraponto aqui, ó,
Você pôs a sétima menor, se você descer para a sexta menor, você vai ter neutralizado essa sétima aqui, ó. É como se você estivesse começando a deixar ela preparada, ela pronta para utilizar depois alterada, entendeu? Da escala menor harmônica lá, né? Você então neutraliza ela aqui. E aí o quarto ponto decisivo é que você tem que neutralizar essa sexta na quinta. Então, se eu fizesse isso aqui, no caso, eu já teria neutralizado ela e poderia usar à vontade depois elas alteradas, entendeu? Então, a sétima resolveu na sexta, a sexta resolveu na quinta. E aí, a gente poderia agora, por exemplo, já subir ela alterada aqui. Então, isso seria uma coisa possível de você fazer, ó. Neutralizou. Então, só esses são os 4 pontos decisivos. A sétima maior tem que ir para a oitava, que é a sensível, a sexta maior para a sétima, por causa daquele intervalo de segunda aumentada, e tem que neutralizar elas. Estão fazendo o quê? Passando descendentemente para a próxima. A sétima vai vir para a sexta e a sexta menor vai vir para a quinta. Beleza? Aí você pode usar elas alteradas, a sexta maior, sétima maior. Legal? Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo mais bacana aqui que eu escrevi para vocês, só para essa aula aqui, onde eu escrevi então as duas vozes do contraponto. Aqui eu não estou usando cantos firmos. Por quê? Porque na quinta espécie, que é o último vídeo lá que está na playlist, da arte do contraponto, na quinta espécie a gente começa, no momento, não usar mais os cantos firmes, a gente começa a fazer duas vozes livres, a gente fala. Então eu escrevi as duas aqui. Então, por exemplo, ó, usei aqui, ó, tá em dó menor isso aqui, ó. Usei o si bemol aqui, Então, beleza. Posso usar ele tranquilamente e volto pro dó, não tem problema isso. Essas notas alteradas a gente usa muito para cadenciar, a gente fala. Cadenciar normalmente é no final de um exercício, pode ter no meio também, mas normalmente é no final. Então, por exemplo, essa neutralização que eu fiz lá no comecinho do outro que eu tava mostrando agora, eu fiz tipo ela bem... Onde é que tá? Tá aqui, ó. Fiz bem no começo, ela pode ser feita mais pra frente nesse exercício de contraponto, ela não precisa ser feita no começo. Você pode escrever elas aqui sem neutralizar e aí um momento você neutraliza, assim, Então, porque essas notas, lembra, de modificando, essas da escala menor harmônica e melódica, elas são para chegar no dó, então é para cadenciar, para fazer uma cadência, uma dominante indo pra tônica, desculpa. Então a gente tem aqui, como eu disse, si bemol, tal, voltei, aí agora eu neutralizei a voz de cima, ó. Si bemol, lá bemol, neutralizando no sol. Então sétima, indo para sexta, indo para quinta aqui, beleza? Nesse momento você pode usar essa voz aqui, você pode usar normalmente já, ela alterada, só que você ainda tem que tomar um pouco de cuidado na voz de baixo para usar alterada, beleza? Então normalmente você vai, é bom você neutralizar as duas vozes, mas às vezes você pode também neutralizar uma voz só e depois você ir para na outra voz você já usa alterada, por exemplo, entendeu? Mas é melhor já neutralizar as duas, Aí eu neutralizei a de baixo também, ó, sétima indo para sexta, indo para quinta. E agora eu já consigo usar alterada. Ó, agora quando subir alterada, Quando desce é sempre, ó, menor natural, então sétima menor, sexta menor. E aí é cadência que é o final, Chego aqui no finalzinho aqui. Beleza? E aqui eu utilizo também a alterada, Só para vocês terem uma noção aqui. Então vamos dar uma ouvida nesse exercício. Beleza? Então você vê como fica... isso daqui, falando sério pra vocês, eu fiz em coisa de 5 minutos, assim. Então, você vê como utilizando as técnicas, você consegue já fazer uma coisa super legal. É um exercício, não é uma composição. Eu não tô compondo aqui. Mas você consegue fazer uma coisa já super legal, super coerente, que traz essa sonoridade do modo menor. Vocês que gostam muito de Bach, Muita gente que tá vindo contraponto conhece Bach, com certeza, Essas sonoridades que traz das músicas do Bach, do modo menor. Então você vê como fica bem legal, quando a gente ouve aqui esse exercício. Então eu acho que o vídeo de hoje é isso, consegui mostrar pra vocês, como é que a gente trabalha com o modo menor. Agora, sempre no final do vídeo, eu deixo também um pouquinho como que é dentro do curso online Composição na Prática. Então se você quiser conhecer melhor,
Vou deixar uns 5 minutos aqui mostrando todas as aulas lá dentro, como que funciona. Beleza? Mas olha, se gostou desse vídeo, dá um like, começa a seguir o canal também, porque toda quarta-feira eu faço lives aqui às 11 da manhã, então às quartas, 11 horas da manhã tem live, e eu coloco vídeos semanais também sobre composição, contraponto, harmonia, escalas, arranjo, tudo que engloba esse mundo da composição e da criação musical. Beleza? Valeu então, não esquece de ativar o sininho também, para não ficar sabendo sempre das novas aulas e das lives. E a gente se vê por aí. E a gente vai aprender, então, desde você acessar a sua identidade como compositor, aqui com os arquétipos, que é um sistema que eu criei, para você entender qual a sua identidade como compositor, e sabendo a sua identidade, você já sabe rapidamente quais ferramentas utilizar, você vai ser muito mais objetivo na sua produção. E aí primeiro a gente tem um aulão aqui, tudo para você entender sua identidade e começar o curso já com tudo, sabendo quem você é como compositor mesmo. Beleza? Depois a gente começa a falar sobre desenvolvimento mesmo. Então, motivo musical, né, que são pequenos fragmentos. Isso tem um monte de coisas que eu falo aqui no canal sobre isso, várias aulas. Desenvolver os motivos. Então, tudo aulas práticas de desenvolvimento, ferramentas para desenvolver pequenas ideias. Então, a gente começa com pequenas ideias que você vai aprender a desenvolver. Essas pequeninas ideias são os motivos. Depois a gente vai para construir frases maiores. Por exemplo, primeira frase, ó, primeira parte de uma música, primeira frase, então, pergunta, resposta, terminando a primeira parte de uma música, aula prática de compor melodias. Eu adoro essa aula, eu sempre falo que eu estou ensinando exercícios práticos para você compor estruturas maiores. Então, primeiro pequenas, desenvolver pequenos fragmentos, depois estruturas maiores, fazer melodias maiores, coisas mais grandiosas. E claro, você sempre pode ter esse suporte pelo WhatsApp comigo, como eu falei pra você, 24 horas. Eu gravo aulas pros alunos, o aluno, por exemplo, você vai, faz o exercício, me manda, e eu vou gravar uma aula aqui, que nem eu tô fazendo, e mandando exclusivamente pra você. Uma aulinha de 5, 10 minutos que seja, né? Depois, claro, a parte de acompanhamento e harmonia, óbvio, pra você aprender a harmonizar, fazer o acompanhamento, saber a escala da sua música, tonalidade, como harmonizar qualquer melodia, né? Conceitos importantes, que são conceitos profissionais, que você já vai estar entendendo um pouco melhor sobre composição. E aí eu falo sobre conceitos como, por exemplo, melodia vocal, instrumental, se tem diferença mesmo, né? Eu converso quais são as diferenças, caráter, expressividade, como você se organizar, né? Conselhos profissionais para treinamento, então tudo isso. E aí a gente começa a fazer construções de composições completas, então as formas musicais que a gente fala. Desde formas simples, por exemplo, a forma ternária, que é ABA, que é a maioria das músicas, né? Estrofe, refrão, estrofe, assim, até formas mais complexas, prelúdio, que é a música feita de acordes, tema com variação, rondó, formas de sinfonia mesmo. Então, para você realmente conseguir transformar aquela pequena ideia que a gente começou numa música grandiosa, se você quiser, chegar até a fazer para orquestra, se você quiser. Música para trilha sonora, que eu acho super importante, tem 2 aulas super legais aqui eu falando sobre trilha para tudo, né, que eu trabalho bastante, mas para comerciais, podcasts, para videogame, filme, o que for, teatro, dança, né, tudo isso eu falo aqui. A arte do contraponto, que as aulas ainda estão sendo colocadas aqui, mas é a arte do contraponto, lives e aulas gravadas, que depois eu até vou tirar algumas do YouTube, então só o pessoal do curso vai ter. E aí a parte composição com modos gregos, que é super legal, também tem vídeos no canal falando, se você não conhece, mas modos gregos são escalas que dão diferentes sentimentos, emoções para suas músicas. Então aqui só a harmonia modal, exemplos, como compor com os modos gregos. Você aprender mesmo a pôr diferentes emoções. Se você vai trabalhar com trilha sonora, putz, você vai usar pra caramba isso aqui. Treinamento auditivo, que eu tinha falado para vocês, ou aulas para exercícios super práticos para você treinar como ouvir intervalos, acordes, ritmos, escalas, tudo que você precisa para ter esse ouvido interno ativo, como eu falo, né? E aí aqui você tem análise de músicas consagradas também, então tudo que a gente vê no curso agora na prova, aqui deixando bem provado na prática em músicas consagradas. Produção em home studio, que você vai aprender como mexer nesse programa de produção gratuito que chama Reaper. Além de outras coisas, tem aulão aqui com o Andy, que é um profissional que eu trabalho junto com ele. Ele tem uma empresa de vinhetas, eu sou compositor dessa empresa. Ele montou o próprio home studio não, o estúdio profissional dele. Então ele ensina aqui sobre áudio mais aprofundado mesmo, né? Periféricos, equalizador, compressor, fala sobre esses programas, outros programas, por exemplo, Ableton, Logic, outros programas de produção, né? Pro Tools e tal. Então tem bastante coisa legal aqui. E para acabar ainda a cereja do bolo, marketing digital para músicos. Para você aprender como fazer
um Instagram, chamar a galera, fazer um YouTube, fazer até campanhas de anúncios no Meta, no Facebook, que é um negócio chato de fazer, assim. Então você vê que é um curso super completo. E aí esse é o curso de composição. E você tem a oportunidade também de adquirir o de arranjo. Então o de arranjo, que é o que a gente está vendo hoje, a gente vai ver desde das famílias aqui, classificando instrumentos, para você organizar certinho, seja na partitura, seja nesses programas, né, de produção, né, tudo com a organização, e depois a gente começa pelos instrumentos. Então, bateria, eu ensino a escrever vários tipos de levadas de bateria, de vários estilos diferentes. Depois, exemplos de bateristas, referências, tal. Percussão, ó, tudo a mesma coisa. Eu vou ensinar tudo como escrever para esses instrumentos, como é que você põe nesses programas para cada tipo de música. Baixo elétrico, violão, piano, instrumentos de cordas exóticos. Então, desde formações pequenas, né, bandas pequenas, até formações maiores. Então, forma e planejamento é legal, é um macro que aí junta bastante com a composição, como eu disse, como é que você planeja a sua composição. Madeiras, aí as madeiras, os instrumentos todos detalhadinhos. Essa parte de harmonização que é super legal, ó. Harmonização a 2, 3, 4, 5 vozes, que aí são harmonizações complexas de Big Band mesmo. Então isso é bem legal. Quem quer trabalhar com vários instrumentos, esse módulo é sensacional, assim. Instrumentos de metais, e ainda tô colocando os de cordas. Tô fazendo tudo certinho de cordas. Tem aulas de cordas, os que nem a gente viu aqui, mas ainda tô colocando, beleza? Então, o arranjo na prática, você tem a oportunidade de adquirir quando você adquire o curso de composição na prática, né? A hora que você vai adquirir ele. E também tem a oportunidade de adquirir o música na prática, que é o de teoria musical aplicado à composição, que nem aqui no canal, que não é essa coisa mental, eu sempre tô mostrando tudo na prática, desde o que são notas até você saber campos harmônicos, ciclos de quinta, campos harmônicos menores, tudo isso, e o de letras também. Beleza? Então, se você quer se tornar um compositor profissional com método, ter alguém para te orientar, eu te convido a conhecer clicando no link abaixo aqui. Legal? Então, deixa seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, um comentário, compartilhe com os amigos, siga o canal e ative o sininho também para você ficar sabendo de todas as lives que eu faço aqui, todos os vídeos que eu tô colocando semanalmente. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!